A gente vive um cenário hoje que é acho, de conhecimento de todos, não só de especialistas, pesquisadores, do que nós temos chamado genericamente de mudanças climáticas, né? Um dos efeitos imediatos das mudanças climáticas é o aumento de temperatura. E o aumento de temperatura, a gente não está falando só do calor que nós percebemos, né? O aumento de temperatura que envolve as águas dos oceanos, que envolve a relação com os seres que habitam esses meios. E do ponto de vista do ambiente urbano especial, especialmente afeta o ciclo de vida de alguns vetores de doença. E aqui eu poderia citar muitos exemplos, mas eu vou citar um que talvez seja mais didático, porque é uma coisa que a gente vive no nosso dia a dia, viveu no ano passado muito intensamente, que é o ciclo das arboviroses, né? Então hoje eu acho que muita gente conhece a dengue e existem muitos estudos que demonstram que o ciclo de vida desse mosquito ele é acelerado quando você tem aumentos de temperatura. Ou seja, esse mosquito ele tem um ciclo. Esse ciclo ele tem um tempo de duração com as temperaturas ambientais normais. À medida em que você aumenta essa temperatura, esse ciclo diminui. Ou seja, eu tenho um desenvolvimento mais rápido do mosquito e por conta disso eu obviamente vou ter uma população de mosquitos maior e sendo desenvolvida mais rapidamente. Um segundo achado, que já é bem descrito na literatura, é de que o ciclo do vírus dentro desse mosquito também é acelerado. Então esse mosquito ele pica uma pessoa doente e esse vírus ele tem dentro do mosquito um tempo até que ele se torne viável para ser transmitido para outra pessoa. Então o que esses outros estudos demonstram é que esse ciclo também é encurtado. A gente tem efeitos também em vírus e patógenos respiratórios e aí isso aumenta a probabilidade de nós termos uma nova pandemia por vírus respiratórios, né? A gente tem uma mudança comportamental das populações. As pessoas começam a se adaptar a esse novo ambiente quente, né? A gente vai ter muito mais ar-condicionado, né? A gente vai ter muito mais pessoas em espaços reclusos, né? Mais fechados e umas mais próximas das outras. E isso também está relacionado ao aumento de doenças, aumento de casos, né? De doenças respiratórias. É uma possibilidade, nada remota, né? De nós termos alguns patógenos, e aí eu não ficaria restrito só aos vírus, mas eu ampliaria isso para os fungos, bactérias, né, que estariam adormecidas no que a gente chama de permafrost, né, que é aquela camada congelada que fica sob o subsolo, né, e à medida em que a gente tem o degelo, aqueles patógenos que vivem naquele ambiente, eles podem de fato, né, ter permanecido ali numa espécie de diapausa, né, um período de dormência, e surgirem dali patógenos que estão desaparecidos, com os quais a espécie humana não tem contato, ou seja, não tem uma imunidade desenvolvida, e isso pode, de fato, causar novas epidemias e pandemias, e talvez a gente precise se debruçar sobre isso num período mais curto do que a gente esperava, né? Visto que a gente tem, o aumento de temperatura está muito maior do que a gente estimava, né? Acho que a gente já tem 1,5 graus de aumento em média, né, no mundo, e isso era esperado para daqui a alguns anos, e na verdade a gente já tem hoje, já está vivendo isso hoje, né? Então essa é uma outra realidade com a qual a gente precisa lidar.